Olá, bom dia. Bom dia não. Errei de novo. Boa tarde. Tudo bem? Domingo, 4h30, 4h32 da tarde, o dia que o Senhor nos deu, dia 13 de dezembro de 2020, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja resplandecendo o seu rosto sobre a tua vida, tendo misericórdia da tua vida, da tua casa, da tua família, se derramando em vida, se derramando em provisão, em suprimento, livramento, proteção, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor e sempre no domingo, por esses dias, né? Esses domingos aí que antecedem o Natal, falando sobre o Natal. E por que nós comemoramos o Natal? Claro, não no sentido da festa, daquela coisa da euforia, né? Euforia é uma alegria passageira, é uma falsa alegria. Então não é no sentido da euforia, mas é o que significa para nós o nascimento de Jesus. A plenitude dos tempos, como diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que o Senhor Jesus nasceu na plenitude dos tempos, né? Ou seja, no tempo certo, no momento mais perfeito que Deus havia reservado, preservado para que Jesus nascesse. E a Bíblia fala, aproveitando que a gente está falando de Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala que Jesus é o filho de mulher e é o filho da lei, né? Falando aquilo que nós já pensamos a respeito domingo passado, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, falando que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente e a herança da serpente morderia o seu calcanhar. E a partir daí a gente tem falado sobre as profecias do Antigo Testamento e agora mais particularmente falando as profecias do livro de Gênesis. Lemos Gênesis 3,15 e hoje nós lemos de manhã Gênesis capítulo 12 do versículo 1 a 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando o Senhor fala isso a Abraão, nesse momento aqui ainda Abrão, né? Abrão se prontifica imediatamente. Ele ouve a palavra de Deus e se posiciona favoravelmente a essa palavra. Ele obedece e ele se prontifica a partir desse momento a deixar sua parentela, a sua terra, a sua cultura, a sua região e ir para um lugar, para um ambiente que o Senhor ainda mostraria, mas que Abraão estava completamente consciente, convicto de que esse Deus mostraria uma nova etapa, um novo tempo na sua vida. Abraão, um senhor já de 75 anos, sua mulher possivelmente não, já estava também idosa, acima dos seus 60 anos, e eles estavam para viverem uma nova etapa. E a palavra do Senhor fala que na herança de Abraão é que nós fomos concebidos. Na herança de Abraão, por quê? Porque quando Jesus nasce, Jesus também nasce como herdeiro de Abraão, herdeiro de maneira genealógica, mas também herdeiro do sentimento de Abraão, do espírito que regia a vida de Abraão, porque a palavra do Senhor diz que Abraão é o pai da fé. E se ele é o pai da fé, é ele quem originou, humanamente falando, né? Nacionalmente falando, em nome de uma nação, ele dá origem ao que significa andar por fé, viver por fé. E a palavra do Senhor diz
que quando Jesus vem e se propõe a nascer como homem, como criança, como bebê, e deixa de lado a sua constituição de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, e a Bíblia fala que ele não tem por usurpação ser igual a Deus, mas ele se faz um Deus, desculpe falar assim, mas um Deus fraco, um Deus pequeno, e nasce como homem. Na verdade, Jesus está como um Abraão, né? Fez lá naquele passado, no livro de Gênesis, Jesus está renovando essa linha de raciocínio, essa característica, esse caráter de um homem de Deus. E nós, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Abraão por causa de Jesus Cristo. Somos herdeiros de Abraão através de Jesus Cristo. E somos herdeiros de Abraão porque Jesus assim cumpriu com a palavra, dizendo que ele era o primogênito. Era não, continua sendo o primogênito, ou seja, o primeiro gerado de muitos gerados. E é nisso que eu quero parar com você e pensar. Porque a palavra do Senhor diz, né, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22 a 23, diz assim, aí eu terminei com essa passagem hoje pela manhã. Eu terminei assim, a Bíblia falando o seguinte, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, como herdeiros, 1 Coríntios 3, versículo 22 a 23 diz que tudo é nosso, que nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Ou seja, Paulo estabelece o poder, a plenitude e a perfeição da comunhão. A Trindade, agora, né, estabelecendo essa herança, confirmando essa herança, ratificando essa herança através e por causa de Jesus Cristo. E aí Deus está dizendo através de Paulo que tudo é nosso, mas nós somos de Cristo e Cristo é de Deus e nós somos em Cristo de Deus. Então nós somos herdeiros benditos desta palavra que o Senhor um dia falou para Abraão. Olha, você será bendito, você será abençoado, e a quem você abençoar será abençoado. Ou seja, havia não apenas uma constituição sendo manifesta, mas a partir dessa constituição haveria a palavra boa, a palavra da bênção. O que é bênção? É uma palavra boa. Não é qualquer palavra boa. Não é uma palavra positiva, mas é a palavra que vem do Senhor. É a palavra de Deus. É uma palavra que tem consistência, tem raiz, tem fundamento. Não é qualquer uma, mas é a palavra de Deus. E aí, nós somos o quê? Os propagadores das boas novas. Nós somos os propagadores do Evangelho, ou seja, dessa boa notícia. Porque nós também, por causa dessa boa notícia, nós nos levantamos, nós despertamos para aquilo que o Senhor tem sobre nós. Então é Natal? É Natal. E porque é Natal, nós comemoramos e trazemos à memória toda essa condição espiritual. Diz lá em Gênesis 15, ainda continuando na bênção de Abraão, né, que o Senhor colocou sobre Abraão, diz assim, então conduziu até fora, Gênesis 15, versículo 5. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Mas antes de a gente comentar, vou ler Gênesis capítulo 22, que é praticamente a mesma palavra, só que com um adendo, com um acréscimo aí. Gênesis capítulo 22, versículo 16 diz assim, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso,
e não me negasse o teu filho único, né, falando de Abraão em relação a Isaac, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus. Até aqui está exatamente igual a Gênesis capítulo 15. Tá? Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Aqui não, aqui já tem um acréscimo. Não apenas te multiplicarei como as estrelas do céu, mas também te multiplicarei como a areia da praia. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E qual a diferença aqui? Porque é a continuação de Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3. Nós lemos Gênesis 15 e Gênesis 22. Qual é a diferença? A diferença é que em Gênesis 15, o Senhor está falando para Abraão o seguinte: Abraão, sai para fora, olha para o céu. Veja, Abraão, se você consegue contar as estrelas no céu, se é que podes. Por quê? Porque era ainda dia. Se você prestar atenção em toda a passagem, era dia, não era noite. Então, quando Abraão sai, obviamente, o sol causticante, aquele sol de deserto, né, aquele sol forte, sem umidade, uma região seca, árida, né? E ele olha, claro, que ele pensa, sonha e traz à memória, claro, uma lembrança do sol, do céu estrelado. Mas naquele momento, o Senhor está falando o quê? O Senhor está falando: eu te darei uma herança maior do que a quantidade de estrelas no céu, se é que podes contar. Já no capítulo 22, Gênesis 22, o Senhor diz o seguinte para Abraão: Abraão, é o seguinte, eu vou fazer você um homem com uma herança tão bendita que a tua herança será maior do que as estrelas no céu, do que a areia da praia do mar. Por que o Senhor está falando isso? Porque existe uma visão espiritual. Quando fala e quando na palavra do Senhor é repetido, pelo menos 2 vezes, é porque aquilo é importante. Aquilo, teologicamente falando, aquela palavra, aquela frase, quando repetida, é porque ela é muito importante. Ela vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem aquilo que não é repetido, mas que é falado. Não que não seja importante, mas não é tão importante quanto a primeira. Então o Senhor, em Gênesis 22, ele repete Gênesis 15. Ou seja, o que é mais importante? Farei de você um homem tão abençoado que você terá herança maior que o número das estrelas no céu. E o que significa isso na lógica bíblica, no conceito hebraico, na cultura hebraica? Estrelas são seres espirituais. Lembram daquilo que acontece em Jó 38, por exemplo, né? Você tem várias passagens, principalmente no livro de Salmos. Estrela é quando o Senhor se refere a seres angelicais, ou seja, seres espirituais, né? Então, quando o Senhor fala para Abraão, Abraão, eu farei da tua herança como as estrelas no céu, o Senhor está falando não apenas de uma herança terrena, não apenas de uma herança material, herança da terra, porque ele também derrama sobre Abraão, mas ele está falando principalmente, mais importante, tem mais valor, a herança espiritual. Porque o Senhor já está profetizando aquilo que aconteceria milhares de anos depois comigo e com você. Porque nós somos herdeiros espirituais de Abraão. Porque Paulo diz lá em Efésios que nós já temos nas regiões celestiais
toda sorte de bênção ordenada por Jesus Cristo. Então, o que significa? Significa que o Senhor profeticamente já está elencando nessa bênção, nessa herança, eu e você. Nós somos os herdeiros, não agora tão somente terrenos, mas os herdeiros espirituais. Porque depois ele diz: Abraão, farei de você numa herança tão numerosa quanto as areias da praia do mar. Ou seja, eu farei de você, Abraão, não apenas o pai de muitas nações, povos, famílias, espiritualmente falando, mas farei também, claro, fisicamente falando, materialmente falando, né? Substancialmente falando. Por quê? Porque se você vai lá e conversa com os guias naquela região, você tem um dado importante e muito sério até, né? Bom, mas a gente entende por quê. Quando você fala com o guia e pergunta para o guia qual a sepultura mais visitada, a impressão que a gente tem é que a sepultura vazia de Jesus é o lugar mais visitado, e não é. A sepultura mais visitada, por incrível que pareça, é a sepultura de Abraão. Por que a sepultura de Abraão? Por causa da herança terrena, por causa dos herdeiros e gerações que descendem culturalmente, tradicionalmente de Abraão. Por exemplo, cristãos, judeus e muçulmanos. Você tem aqui as três religiões, as maiores religiões monoteístas do mundo. Judeus, cristãos, que aqui tem só, não apenas os evangélicos, mas os católicos também, né, os cristãos, e você tem os muçulmanos. Dizem que, se você chamasse só na nossa geração todos aqueles que se dizem herdeiros de Abraão, a praça seria cheia de pelo menos 3 bilhões, ou seja, quase a metade de toda a população mundial. Só numa geração, 3 bilhões de pessoas nessa praça, porque se dizem herdeiros. Veja só, a palavra profética do Senhor, como ela não cai por terra, mas ela cumpre aquilo para o qual um dia ela foi lançada pelo Senhor, como diz a própria palavra, lá em Jeremias. Então é exatamente isso que acontece. Quando nós comemoramos o Natal, nós comemoramos exatamente a alegria dessa herança. A alegria bendita dessa herança, porque é aquela alegria que os anjos anunciam aos pastores em Belém. Por quê? É uma alegria aos homens de que querem viver essa alegria, que se propõem a viver essa alegria. A alegria e paz na terra de homens que desejam, decidem viver a alegria dessa herança através, por causa e na plenitude em Jesus Cristo. Então, quando eu e você comemoramos o Natal, é mais do que uma festa. É mais do que uma data no calendário, até porque dizem que não é nem essa data, a verdadeira data do nascimento de Jesus. Não importa. Para nós, tanto faz tanto tempo que aconteceu isso, né? Até porque o nosso Deus é atemporal, então tempo para ele não importa. Essa não é a questão. Mas o que significa espiritualmente comemorarmos o Natal, comemorarmos a vinda de Jesus Cristo, comemorarmos o seu nascimento, não é apenas alguém que se propôs a nascer, mas é alguém que traz no bojo do seu nascimento toda uma convicção profética, toda uma realização da lei, das profecias e das palavras do Senhor, tanto dadas por ele, como dadas pelos seus profetas, por Moisés e pelos patriarcas e por todos, de que haveria um dia que a plenitude dos tempos, a manifestação perfeita do Deus nosso Todo-Poderoso, que geraria o primogênito,
aquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós comemoramos o Natal, é muito mais do que isso, mas é a verdadeira constituição de um herdeiro, eu e você, herdeiros de uma promessa que se manifestou, que se estabeleceu e que se concretizou em Jesus Cristo, e que nós, por decisão própria, intencionalmente no nosso coração, queremos comemorar, porque dizemos sim a essa aliança. E a palavra do Senhor diz, eu quero ler aqui rapidamente, em Êxodo capítulo 19, versículo 4 a 6, o seguinte: tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E lá no livro de Êxodo, lá no comecinho da nação de Israel, o Senhor fala através de Moisés que essa nação, essa geração bendita, essa herança espiritual que não estava apenas localizada, circunscrita àquelas pessoas daquela terra, mas estaria além, porque é uma herança bendita, porque aqui na palavra de Deus nós somos chamados de ministros do Senhor, ministros espirituais, como a Bíblia fala, né? Hebreus 1, versículo 7, que nós somos como ministros de fogo. Então nós, como ministros do Senhor, como propagadores dessa boa nova, dessas boas notícias, somos herdeiros dessa aliança, porque diligentemente, ou seja, responsavelmente, nós ouvimos a voz e guardamos a aliança. Existe uma aliança em Jesus Cristo, porque Ele nasceu, porque Ele viveu como homem, porque Ele morreu sofrendo morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós estivéssemos totalmente habilitados a vivermos a flor da nossa pele essa aliança. Em 1 João capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ou seja, Ele nos convida, e o seu nascimento significa tudo isso. Ele nos convida a participarmos desse reino, participarmos dessa nação bendita, a participarmos dessa nação celestial e eterna. Por quê? Porque nós somos agora, como diz em 1 João, filhos. Somos filhos de Deus. E veja só o que o Senhor promete, e que ainda a gente não sabe, mas haveremos de ser e haveremos de viver coisas que jamais imaginamos na nossa existência. Fala, né? O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração humano, mas que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Essa herança, o Senhor Jesus germinou, o Senhor Jesus trouxe a realidade para que nós pudéssemos ser eleitos e ser considerados herdeiros de uma viva esperança. É por isso que o Natal é tão precioso para nós.
Em Romanos capítulo 2, versículo 28, diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E a palavra do Senhor fala que o verdadeiro judeu, né, não é pura e simplesmente aquele que nasceu naquela região, geopoliticamente falando, né, lá no Oriente Médio, né, no continente asiático, fazendo fronteira, sendo uma região fronteiriça, né, da Ásia, da Europa e da África. Não. Agora, Paulo diz que o verdadeiro judeu é aquele que não declara ou se declara externamente, exteriormente falando, mas aquele que se declara internamente, interiormente. Por quê? Porque nós vivemos a verdadeira herança, porque nós fomos circuncidados não na carne, mas fomos circuncidados no coração, no espírito. Porque a Bíblia fala em João, né, capítulo 3, diz lá, Jesus falando com Nicodemos, importa que nós nasçamos não da carne, mas do espírito. Importa nascer de novo. E quando nós comemoramos o Natal, nós comemoramos também o nosso nascimento, a nossa natalidade espiritual, o nosso nascimento espiritual, não da carne, não num calendário, não numa comemoração, numa festa, numa euforia humana, mas nós comemoramos o nascimento que ele nasceu e que nós nascemos com ele. E que ele nasceu no nosso coração e nós nascemos no seu coração. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é a verdadeira nacionalidade. É uma nacionalidade que não tem fim. É uma nacionalidade que não tem fronteiras. É uma nacionalidade que ninguém mais poderá nos separar. Porque Paulo diz lá no livro de Romanos, quem separará do amor de Deus? Ninguém, nada, nem ninguém, nem futuro, nem presente, nem passado, nem demônios, nem anjos, nem morte, nem vida, nada. Por quê? Porque é uma aliança bendita, é uma aliança eterna, é uma aliança permanente e que nós nos propomos a nos revestir, a assimilar, a incorporar essa aliança que é, agora você vai me entender, é uma aliança natalina, é a aliança do novo nascimento em Jesus Cristo, porque ele nasceu em nós e nós nascemos nele também. Glória a Deus! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natividade! Feliz saúde! Feliz um novo tempo, uma nova história de vida, uma capacidade de ser regenerado na esperança bendita e eterna em Jesus Cristo. Porque exatamente o que a palavra diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte conselheiro. E o seu governo não tem fim. É exatamente esse Natal que é necessário, que é louvável, que nós vivamos a flor da nossa pele em nome de Jesus. Glória a Deus! E agora eu posso dizer para você, né? Feliz Natal, e você falar para mim também. Feliz Natal. Feliz nascimento. Jesus nasceu em você, mas você também nasceu em Jesus. Você nasceu para essa aliança regeneradora, restauradora, ressuscitadora, reconstrutora em todos os níveis, para todo sempre, para toda eternidade, em nome de Jesus.
Vamos orar, colocar diante do Senhor essa palavra e também essa verdade espiritual para que nós possamos viver a cada dia, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor declara na Tua palavra que nós somos chamados raça eleita, um povo adquirido pelo nome do Senhor, de propriedade exclusiva do Senhor, um sacerdócio real, uma nação santa. Somos herdeiros, sim, herdeiros de Abraão, em Jesus Cristo, por causa dele e através dele, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, que nós possamos comemorar essa alegria, essa celebração, com todos os pulmões que tivermos, com toda alegria, com toda festividade, porque não é uma data, não é um calendário comercial, mas é muito além disso. Ele nasceu, ele providenciou a minha aliança eterna contigo. A ti todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, abençoa a nossa casa, nossa família, os nossos queridos que estão aqui, Magda, Walter, Sueli Felintro, a Sônia, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, Bispo Antônio, sua casa, sua família, seus queridos netos, filhos, a presença, o poder de Deus, seu João, Dona Dália, meus pais, minhas tias, meus primos, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus, curando, visitando, restaurando. É tempo de boas notícias, é tempo do Evangelho, é tempo, Senhor, de falarmos as palavras boas, perfeitas e agradáveis, que são as tuas palavras. A alegria do Senhor é a nossa força, a plenitude da vida abundante está germinando em nós uma nova etapa, um novo tempo, porque é Natal. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país, derrama-te sobre o nosso Brasil, a nossa terra, a nossa nação. Perdoa-nos, cura-nos, restaura-nos, liberta-nos. Perdoa-nos da nossa iniquidade, da nossa transgressão, sara a nossa terra, liberta a nossa nação, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, cada familiar nosso, cada querido nosso que estamos em comunhão, como uma família bendita, uma família espiritual, Márcia, Fábio, filhos, seu Augusto, Dona Efigênia, Luiz Henrique, filhos, a graça, a glória, a netinha Luna que está chegando, o teu poder, o teu mover, João, Roseli, Ângela, Dona Polônia, familiares, filhas, filho, netinha, ó Deus de poder, de maravilhas, Eva, filha, genros, Carlos, netinho, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus se derramando, tocando, visitando. A Dona Nadir, o seu Toninho, visita artérias, coração, veias. Ó Deus de maravilhas, toca, Senhor, toca no fígado, nos rins, nas juntas, nas veias, nos tendões, nos nervos, curando, visitando, restaurando, trazendo vida, reconstruindo, restaurando, restituindo, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Visita os ouvidos, os olhos, curando, tocando, ressuscitando, restaurando, trazendo a saúde, trazendo a restituição de vida, de saúde, de juventude, de rejuvenescimento, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, que nós comemoremos esse Natal de uma maneira alegre, feliz, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor foi maior na nossa vida, até aqui as tuas palavras, a tua providência, a tua cura, a tua saúde, a tua restauração foram maiores do que tudo aquilo que passamos e atravessamos, porque o Senhor é Deus, e o Senhor tem nos protegido, e o Senhor tem nos guardado. Por isso a ti, todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Finalzinho aí de tarde, de noite, de domingo, uma semana abençoada e que o Senhor te abençoe em tudo que você fizer em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e que você se prepare a cada dia para viver um final de ano maravilhoso, especial. Não foi um ano fácil? Não foi. Não foi um ano muito simples? Também não foi. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, Ebenezer, a sua pedra de esquina, a pedra principal, a rocha eterna, a pedra fundamental, fez total diferença sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, o nosso trabalho, em nome de Jesus. E que o Senhor te prospere também, e que o Senhor te faça bem-sucedido. O Senhor abençoe o teu dízimo, a tua oferta, o teu posicionamento na casa, na obra, no reino dos céus, em nome de Jesus. E você tenha um final de ano assim de muita alegria e de bênção e de comunhão com a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, fica na paz. Domingo, finalzinho aí maravilhoso, uma semana maravilhosa. Todos os dias às 10 horas da manhã eu estou aqui te esperando. Deus te abençoe, um beijo, fica na paz. Tchau, tchau.